Eles estão chamando de A Cura da Morte. Parece até um filme, né? Mas os documentos que circulam nas últimas 24 horas no Vale do Silício mostram que a primeira gerações de humanos amortais pode já ter nascido. Mas eu não estou aqui para poder te vender um sonho. O que eu estou aqui é para te fazer uma pergunta, aquela que ninguém tem coragem de fazer. Responde para mim com sinceridade. Se a morte se tornar opcional, o que acontece com a sua alma? O que eu vou te mostrar hoje não é sobre saúde, é sobre a maior rebelião da história humana. Até aqui parece tudo muito normal, a gente sempre quis viver mais, certo? Vitaminas, academia, boa alimentação, mas presta atenção no detalhe. O jogo mudou. Nós não estamos mais falando de prevenir rugas, nós estamos falando de reescrever o código genético para impedir que as células saibam que o tempo está passando. Empresas que antes vendiam celulares agora vendem tempo de vida. A biohack deixou de ser uma coisa de excêntricos e acabou virando a nova religião das elites. O benefício declarado não é mais o bem-estar, é singularidade biológica. Transformar o ser humano em algo que não é mais humano. Agora pensa comigo, por que todo esse desespero que as pessoas têm? Porque os homens que já têm bilhões de dólares, poder, fama, estão aterrorizados com a ideia de fechar os olhos pela última vez. Existe uma epidemia silenciosa acontecendo agora. Jovens de 20 anos com medo de envelhecer. Pessoas gastando fortunas em procedimentos porque a sociedade falou para eles que ser velho é sinônimo de descarte. Nós criamos uma cultura que idolatra a embalagem e despreza o conteúdo. E isso gera uma ansiedade brutal no ser humano. Você sente que você está sempre correndo contra um relógio que pode parar a qualquer momento. E a promessa da tecnologia é: nós vamos te salvar da morte. Mas a realidade psicológica é: nós vamos te fazer escravo do medo de morrer o tempo todo. E é justamente nesse ponto que a gente precisa desligar o ruído da tecnologia e ouvir a sabedoria milenar. Essa corrida pela imortalidade na Terra não é uma coisa nova. Ele é justamente um eco mais antigo da humanidade. Se você lembrar lá no início, a mentira original ela foi justamente essa. Certamente não morrereis e sereis como Deus. Mas a Bíblia ela traz um diagnóstico cirúrgico sobre o porquê nós somos reféns dessa busca. Por que estamos atrás disso o tempo todo? Olha o que diz lá em Hebreus 9, 14 e 15. Diz assim, para que pela sua morte Jesus destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos os que pelo medo da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. O texto diz que o medo da morte é o que nos torna escravos. As big techs do mundo, elas estão lucrando trilhões em cima dessa escravidão que a humanidade entrou. Eles vendem a ilusão de controle, mas o princípio bíblico, ele é libertador. A vida ela não é medida em anos, ela é medida em propósito. A morte ela não é um erro no sistema que precisa ser corrigido a qualquer momento como se fosse um software. Ela é o limite que dá sentido à nossa jornada e nos lembra que nós não somos desse lugar. Tentar viver para sempre nesse mundo quebrado, né, não é uma bênção. Ela seria como se fosse uma maldição. Por quê? Você pode acreditar naquilo que você quiser, mas o princípio é universal e não vai mudar porque você quer acreditar em outras coisas. Quem perde o medo da morte, ele começa finalmente a viver a vida de verdade. Você não está preso, você não está atrelado àquilo que a humanidade tenta jogar em cima de você. Isso é coincidência ou será que é consequência? Será que a tecnologia toda está surgindo para poder nos libertar de alguma coisa ou para nos distrair do fato que nós estamos espiritualmente vazios? Quanto mais a gente foca no corpo, menos a gente nutre o espírito. É um corpo imortal com espírito raquítico.
Isso aí acaba se tornando para a gente como se fosse um inferno na Terra. E tem mais um ponto aqui que ninguém está observando. Se a imortalidade custa caro, quem é que vai poder pagar por isso? Entenda uma coisa, nós estamos caminhando para um mundo de duas castas, os eternos ricos e os mortais pobres. Imagina o conflito que isso vai gerar. A gente nem consegue imaginar que escala que isso vai ter. A biologia ela vai virar o seu status social. Enquanto eles investem em viver mais, nós precisamos investir em viver melhor, ter raízes profundas, valores inegociáveis e uma fé que não depende de updates de softwares. Se essa análise fez sentido para você, se você entende que a verdade, que a verdadeira vida vai além da biologia, deixa o seu like aqui, isso é importante para que essa mensagem chegue em quem está preso nessa neura. E eu quero também que você comenta aqui embaixo, eu escolho o propósito. Se inscreva no canal, aqui a gente não segue a manada, a gente analisa o pastor do negócio. Você pode acreditar no que quiser, mas esse princípio é universal. A morte ela pode até ser adiada, mas o encontro com a verdade é inevitável. E nas próximas horas, nós estamos aqui atentos, porque o próximo passo dessa tecnologia pode não ser mais humano.